São 3h35. Nós vamos conversar agora com o economista-chefe do Banco Alfa, o Luiz Otávio de Souza Leal. Luiz Otávio, muito boa tarde. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Luiz Otávio? Já imaginávamos, né, na sexta-feira, aquela baixa na equipe econômica. O presidente Bolsonaro também prometeu agora um vale para os caminhoneiros autônomos. Já havia também na quinta-feira a questão do teto de gastos, e tudo isso hoje vem mais uma vez à tona no mercado, Luiz Otávio. Marcelo, acho que a gente viu os resultados macroeconômicos dessa confusão na semana passada no Boletim Focus hoje, tá? Então a gente teve uma piora muito forte, tá? Tanto da inflação, quanto de câmbio, quanto de juros. Eu não me lembro de um dia específico do Focus em que você teve ao mesmo tempo tantas mudanças tão expressivas assim de uma semana para outra, tá? Então eu acho que o Focus hoje ele canalizou, tá, essa incerteza que foi gerada na semana passada com essa mudança do paradigma fiscal com a questão do teto. Tá? A gente está até vendo hoje uma melhora dos mercados, tá? Eu acho que tem aí algumas questões pontuais, tá? Mas em termos gerais eu acho que mudou. Tá? A gente mudou de patamar, tá? Em termos de variações aí das principais variáveis macroeconômicas aqui no Brasil. Sem dúvida, né? E também temos aí ao longo dessa semana a expectativa da votação da PEC dos precatórios, que também deve trazer aí mais ruído nesse cenário já bastante tumultuado, né? Marcelo, eu não estou nem tão preocupado, tá? Porque o rombo que foi aberto no teto dos gastos é tão grande, tá? Que já o papel está aceitando muita coisa. Então, cabe o Auxílio Brasil turbinado aí em R$400 para 17 milhões de pessoas, cabe o Vale Gás, cabe o Vale Caminhoneiro, cabe a prorrogação do auxílio, da desoneração da folha de pagamentos. Tá? Dá para acomodar a diferença de inflação entre o que estava orçado lá em agosto e o que vai ser a inflação agora no final do ano. E o mais importante para os políticos, ainda vai ter espaço para bastante emenda parlamentar. Tá? Então, eu não me preocuparia tanto com essa tramitação, porque, inclusive, agora, como eu acho que eles não vão mexer nesse vespeiro novamente, tá? E não existe, tipo assim, não vai ficar sobrando dinheiro dentro desses 90 bilhões, mais ou menos, que abriu-se no teto dos gastos. Tá? Quanto mais eles aumentarem as benesses para a população, menos eles vão ter para as emendas parlamentares. Tá? Então, eu acho que agora o jogo está mais ou menos dado. É só uma questão de acertar aí quem vai levar o quê. Luiz Otávio, muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Há toda essa agitação e a pessoa não tem uma familiaridade aí com o mercado, com essas questões econômicas. O que isso tem a ver com a vida dela, né? A vida dela, o trabalhador está lutando aí para sobreviver, para tentar pagar as contas. Medidas como essa, eles impactam de fato a todos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco aí para os nossos ouvintes internautas aqui da Jovem Pan. Bom, Marcelo, a questão é a seguinte, fazendo uma analogia com um carro novo, carro usado, tá? Digamos que até antes da semana passada a gente estava comprando um carro de alguém conhecido. Tá? Então, quando você compra um carro de alguém conhecido, você aceita pagar um valor maior por esse carro. Tá? O que aconteceu a partir da semana passada é que você está comprando um carro agora de uma pessoa desconhecida, porque você já não consegue mais prever qual é o futuro das contas públicas no Brasil. Tá? E aí, qual é o reflexo disso? A gente está pagando mais caro no carro usado. Na verdade, é o câmbio. Nossa moeda fica mais barata, tá? Porque a gente, hoje em dia, a gente é mais arriscado, a gente é um risco maior, ou seja, nossa moeda vale menos. Com isso, você tem um aumento, o impacto da inflação. Tá? Então, hoje, por exemplo, só pegar o falei do Focus, hoje, por exemplo, saiu na semana passada a projeção do mercado para o final do ano era 5,25, hoje foi para 5,45. Tá? Então, essa diferença vai bater na inflação, porque aqui no Brasil a gente já vem com uma inflação alta, e em grande parte porque a gente já tem uma desvalorização muito grande acumulada nos últimos meses. Tá? A inflação mais alta vai acabar
além de diminuir a renda do consumidor, a inflação mais alta vai bater nos juros, tá? Então os juros vão ficar mais caros. Se os juros vão ficar mais caros, o Brasil cresce menos, tá? Então você vai ter um desemprego maior do que teria anteriormente. Então, no final da história, a gente vai ter tudo pior, um equilíbrio totalmente pior. A gente vai ter câmbio mais alto, inflação mais alta, juros mais altos, menos crescimento, com mais desemprego, tá? Então, é isso que bate no nosso dia, tá? Então, a partir do momento que nós ficamos mais arriscados, porque a gente já não conhece mais de quem que a gente está comprando esse carro usado, tá? O equilíbrio macroeconômico do Brasil acaba ficando pior, e isso tem reflexo sobre renda, sobre emprego e sobre, consequentemente, o resultado da economia como um todo. Luiz Otávio, é uma tempestade perfeita mesmo, porque se a gente imaginar, né, nós temos o ano que vem eleitoral, falta praticamente um ano da eleição. Então, se a gente está observando isso hoje, claro que essas medidas que o governo está adotando são um preparatório para ele se posicionar para 2022 lá no cenário eleitoral. Mas fica uma desesperança de o que vai acontecer daqui para frente, né? Você já está começando isso há um ano antes da eleição. O que imaginar em 2022, mais próximo da eleição, então? Bom, Marcelo, eu acho que a gente vai ter muita volatilidade, tá? Eu acho que a gente pode ver, claro, certamente a gente verá ao longo de algum momento de 2022 esse câmbio, por exemplo, chegando a 6, tá? No meio de algum momento de estresse maior. Mas essa piora, tanto a piora quanto os movimentos, não vão ser lineares, tá? Então a gente vai ter momentos de piora, momentos de melhora. Tem que ver como é que vai ser lá fora, tá? Lá fora a gente está passando por um momento também bastante delicado, com a inflação lá fora também muito alta, que pode fazer com que os principais bancos centrais comecem a subir os juros. E aí aquele fluxo de capital que vinha para os países emergentes em geral e para o Brasil em particular vão ficar mais escassos. Mas se a gente olhar, fazendo também, não fazendo só, vendo o lado negativo das coisas, se a gente for pegar todo o histórico de ciclos eleitorais em que a eleição foi muito acirrada, a gente sempre tem momentos em que dá uma piora muito grande, que deve acontecer lá pelo meio do ano que vem, tá? Vai ser talvez o pico do estresse. Quando chegar mais perto da eleição, dá já certo uma acalmada, porque vai afunilando a corrida eleitoral, e sempre depois, independente de quem é eleito, tá, ele vai ter que compor no centro, não vai fazer nenhuma loucura nem à esquerda nem à direita, e o mercado acaba voltando, tá? Então, é só lembrar que, a despeito de ser um ano eleitoral, uma eleição muito acirrada, que provavelmente a gente vai ter muita volatilidade, que a gente vai chegar, por exemplo, com um câmbio próximo de 6 ou acima de 6, o Brasil não vai acabar depois do segundo turno da eleição, tá? O Brasil vai continuar, quem assumir vai ter que governar, e provavelmente, como independente de quem ganhar, a Câmara e o Senado vão continuar de centro, tá? Eles vão ter que compor com esse centro, o que significa não fazer nenhuma loucura na parte econômica. Então, eu acho que apertar os cintos, tá? E enfrentar a turbulência, porque no final a gente vai conseguir pousar o avião. Tomara, viu, Luiz Otávio? Nós conversamos com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é o economista-chefe do Banco Alfa. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Obrigado a você, Marcelo. Boa tarde.